Já. Você protege a sua emoção? Quais as ferramentas que você utiliza para ter um caso de amor com a sua saúde emocional? Uma das coisas que mais me deixa triste em todos os países em que eu sou publicado e que dou conferência é que as pessoas frequentemente são ótimas para os outros, mas são carrascos de si mesmos. Veja bem, uma pessoa que sofre por antecipação esgota o seu cérebro. Uma pessoa que rumina perdas, mágoas e frustração aumenta o índice G, o gasto de energia emocional inútil. Isso é desproteção emocional, também é uma forma de esgotar o cérebro. Uma pessoa que é hipersensível, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, também leva-o a transformar o território da emoção num canteiro de lixo. Aliás, há mais lixo no cérebro humano, há mais aterros sanitários do que nas cidades mais poluídas do mundo. E é quase que inacreditável que médicos, executivos, profissionais de todas as áreas, pais, professores, frequentemente não cuidam do planeta cérebro. Alguns se preocupam com o planeta Terra, mas frequentemente são irresponsáveis em preservar os recursos naturais do planeta emoção. Bom, falando sobre as ferramentas básicas, para você ter proteção emocional, você não pode dar um cartão de crédito ilimitado à sua emoção. Ou seja, metaforicamente, eu quero dizer, se alguém te ofende, te rejeita, te critica, não compre aquilo que não te pertence, o problema é do outro. Mas se você comprar rápido e impensadamente, se o problema de fora, o estímulo estressante de fora, invadir o território da sua emoção, indica que você está sendo um consumidor emocional irresponsável. Outra ferramenta importante, doe-se, mas diminuindo a expectativa do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Ninguém machuca tanto você do que as pessoas que você mais ama. Talvez o seu filho, sua filha, marido ou esposa. Namorado ou namorada. Por isso é importante para que você proteja a sua emoção e aumenta o índice GEL, gasto de energia emocional útil e diminua o índice G, gasto de energia emocional inútil, que você se doe sem medo. Mas, por favor, diminua o máximo possível a expectativa do retorno. Assim, se as pessoas te aplaudirem, te abraçarem, te elogiarem, é a cereja do bolo. Caso contrário, você não consegue ter uma mente brilhante e saudável nessa sociedade altamente estressante. Eu quero dar mais uma ferramenta e abrir para a discussão de vocês sobre as técnicas mais modernas de gestão da emoção, que é o coach dos coaches, que é o treinamento dos treinamentos. Ciúmes, inveja, raiva. Todas as vezes que você tem ciúmes, você tem saudade de si. É porque você não está dando uma atenção adequada para você mesmo. Toda vez que você tem raiva, sentimento de vingança, você não está entendendo que a vingança alivia um minuto, mas a compreensão e o perdão aliviam uma história, uma vida. Não dá para exigir que as pessoas sejam perfeitas, porque você também não é perfeito. Fica muito mais barato e muito mais leve conviver com as pessoas com os defeitos que elas têm. Você consegue conviver com os defeitos que elas têm? Ou você tem uma necessidade neurótica de apontar falhas? Gestão da emoção implica, como eu digo no meu livro, O Homem Mais Inteligente da História, que fala sobre a mente mais brilhante que já passou nessa terra, a mente de Jesus, a criança mais comemorada do mundo, o homem mais famoso de todos os tempos, mas o menos conhecido na sua mente. O homem mais inteligente da história, ele se doava diminuindo a contrapartida do retorno, e ele entendia claramente que a maior vingança contra o inimigo é você compreendê-lo e perdoá-lo. E o maior favor que você faz ao inimigo é você odiá-lo
e rejeitá-lo, porque se assim você o fizer, ele será registrado dentro de você e vai estragar o seu sono, o seu apetite, a sua tranquilidade. Então, por favor, compreenda mais, tolere mais, dê liberdade para as pessoas terem seus comportamentos anacrônicos, sua estupidez, sua impulsividade, suas falhas. Seja uma pessoa que celebre os acertos de quem você ama e não tenha necessidade neurótica de apontar falhas. Gostaria de responder algumas pessoas, alguns seguidores do Instagram que querem, porventura, debater sobre como ter proteção emocional numa sociedade em que quase todos estão adoecendo rápido e coletivamente. Bom, tem uma pessoa aqui perguntando como não sofrer por antecipação. Bom, sofrer por antecipação é fazer o velório antes do tempo. Você gosta de velório? Claro, nós vamos a um velório quando perdemos algo, alguém, vamos num velório, as lágrimas, porque alguém caro fechou os olhos para a vida. Mas é quase que inacreditável quando o nosso eu não é responsável, não é treinado para proteger a nossa emoção, nós sofremos pelo futuro, velamos o futuro. Ou seja, velamos os problemas que ainda não aconteceu. Para deixar de sofrer por antecipação, número 1, nós temos de entender que mais de 90% de todas as nossas angústias em relação ao futuro são fantasias que nós criamos. E 10% que tem uma materialidade, são problemas que poderão acontecer, acontece de maneira diferente de como nós falamos. Portanto, eu te digo, por favor, tenha consciência que sofrer pelo futuro é uma maneira atroz de gastar energia cerebral inútil. Outra coisa importante, para deixar de sofrer pelo futuro, o teu eu tem de impugnar no silêncio da sua mente, impugnar, discordar, confrontar de cada pensamento perturbador. Se você não fizer isso, você não está sendo um advogado que defende a sua emoção, defende a sua saúde psíquica. E a grande maioria das pessoas deixa os pensamentos perturbadores, autopunição, autocobrança, passarem. Eles passam, mas saem do palco, mas foram registrados por um fenômeno inconsciente da minha área de pesquisa, o fenômeno RAM, registro automático da memória. Se você quer ter todos os dias, no silêncio da sua mente, você tem de gritar, impugnando, discordando, reciclando tudo aquilo que te controla e te asfixia. É uma forma excelente de você transformar o lixo mental em adubos para nutrir o seu eu como autor da sua própria história. A Marina Modesto Augusto, como posso ter mais segurança no meu potencial? Bom, muitas pessoas, Marina, infelizmente, não são seus fãs, nunca pediram autógrafo para si. Em todos os lugares que eu dou conferência, as pessoas pedem autógrafo com muito ânimo, por exemplo, na Romênia, na Europa Ocidental, na América do Norte, América Latina, mas eu gostaria que elas pedissem para elas. Elas são seres humanos, os únicos no teatro da existência. Não há duas pessoas iguais a você. Por favor, dentro de si, observe sua capacidade de se reinventar. Abra o leque da sua mente. Diga coisas nunca ditas. Exponha suas ideias sem medo do que os outros pensam e falam de si, porque a preocupação neurótica com a opinião dos outros é uma forma atroz de amordaçar a nossa liberdade, a nossa segurança. Então, exponha suas ideias sem medo e nunca as exponha. Legal. A Ana está perguntando como lidar com a impulsividade. Bom, a impulsividade é um problema sério. Toda pessoa impulsiva causa um rastro de dor aonde ela vive, porque ela reage pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação. Ação e reação é ótimo para a física, péssimo para as relações sociais. Uma pessoa que é impulsiva, ela não suporta a mínima contrariedade. Ela reage diante das ofensas, contrariedades e perdas sem nenhum controle. Tem pessoas que me dizem: Dr. Cury, eu nunca levo desaforo para casa.
Claro, eu digo, você é uma pessoa desequilibrada. Quem não leva desaforo para casa é uma pessoa que não tem proteção emocional. Uma pessoa madura que aprende a fazer gestão da emoção, o treinamento dos treinamentos, como vocês vão daqui para frente saber no meu programa de dieta emocional, que nós vamos lançar dia 20 de agosto, uma pessoa madura, dia 26 de setembro, às 8 horas da noite, numa palestra gratuita. Já aproveito, convido todos vocês para esse fenomenal. Enfim, uma pessoa que tem dieta emocional, uma pessoa que gere a sua emoção, ela é alguém que agir, ela é alguém que tem autocontrole. Se alguém contraria, ela abre o leque da sua mente para dar respostas inteligentes. Por exemplo, ela é capaz de elogiar: filho, papai aposta em você, você é um ser humano brilhante, apesar de ter me decepcionado. Ela é capaz de falar para sua esposa, seu marido, o namorado ou a namorada, quando decepciona: olha, eu sou um privilegiado de tê-lo na minha história, obrigado por você existir. Agora pense no seu comportamento. Mas as pessoas impulsivas não reagem de maneira inteligente. Elas não têm nenhum autocontrole, como eu disse. Elas sabem minimamente passar por um estressante, um trator que passa por cima das pessoas mais caras e, consequentemente, as fere. Por favor, cuidado com a impulsividade. É melhor você ser uma pessoa lenta, que pensa antes de reagir e até passada por tola, do que uma pessoa que não leva desaforo para casa e que causa janelas killer, que fere, que asfixia, que agride quem está ao seu lado. Você passar por tola ou por tolo, por ser mais lento, por abrir o leque da sua mente para dar respostas inteligentes, do que você agredir quem te agride. Nós precisamos de humanos que são poetas da vida, que reagem com maturidade e serenidade e que são plantadores de jaslight, de flores nos solos das pessoas que amam, e não são pessoas que desedificam seus filhos, seu parceiro ou parceira, seus colegas de trabalho e assim por diante. Legal. Agora, para a gente finalizar, vamos responder a pergunta da Sandra, muito interessante. Medo de avião, túnel, elevador. Bom, Sandra, acontece o seguinte: a claustrofobia, que é o medo de lugar fechado, medo de avião, medo de elevador, ou a fobia simples, medo de barata, medo de ratos, são fobias que encarceram a mente humana e elas são muito comuns. Uma pessoa que é vítima do medo, ela tem alguns fenômenos inconscientes que a aprisionam no seu eu. Por exemplo, no exato momento que uma pessoa entra um copiloto do eu, que em milésimos abre uma janela killer ou traumática, o volume de tensão é tão grande, o fenômeno, a âncora da memória fecha o circuito. Naquele momento se desenvolve. A mesma coisa ocorre diante de uma barata. Uma pessoa, quando vê uma barata, de insetos, o primeiro copiloto, lembre-se, gatilho da memória, abre uma janela killer grande, que o terceiro fenômeno, a âncora da memória se instala e a âncora fecha a milhares de janelas com milhões de dados para dar respostas inteligentes. Por isso que muitos dão escândalo diante de uma barata. Executivos e médicos que têm claustrofobia é o segundo aparelho mais seguro de tudo que nós construímos, mas naquele momento, quando ocorrem as primeiras trepidações, gera síndrome predador-vítima. Quando eu descobri esse predador-vítima, eu percebi porque há tantas pessoas que dão escândalos, que perdem o controle. Às vezes, num momento de tensão, são capazes de assassinar alguém que ofende, ou até mesmo atentar contra a verdade. Naquele momento, fechou o circuito e o estímulo estressante se torna nosso predador e nós nos tornamos a vítima. E nesse momento não cabe pensar. Nesse momento há duas situações: ou eu luto ou eu fujo. Então, a síndrome predador-vítima é muito séria. Inclusive, ela está presente quando, por exemplo, um homem
que prometeu amar sua mulher, a sua namorada, num foco de tensão, quando contrariado, detona o gatilho, abre uma janela que ele fechou o circuito, ele considera a sua namorada uma vítima ou uma predadora, e ele reage sem pensar de maneira débil, estúpida, incoerente. Um pai é capaz de dar respostas completamente desinteligentes para um filho, quando deveria abraçar, apoiar e elogiar, porque não suporta a mínima contrariedade. Cuidado, a síndrome predador-vítima está presente não apenas na claustrofobia, na fobia social, medo de falar em público, na fobia simples, medo de barata. Medo de dirigir também. Medo de dirigir também, tem pessoas perguntando. Está presente em todo o teatro da vida humana. E você, para se libertar ou reciclar a síndrome predador-vítima, deve fazer a técnica do DCD, como eu proponho no livro O Homem Mais Inteligente da História. No silêncio da sua mente, duvide de tudo aquilo que te controla, duvide dos pensamentos perturbadores, duvide do controle do medo, duvide que você não consegue ser autor da própria história. Também critique cada ideia perturbadora, a fragilidade do eu, o cárcere mental. Determine estrategicamente ser protagonista da sua própria história e não vítima. Determine ter autocontrole, determine gerir. Saiba que a sua luta não é contra as pessoas, nem contra os estímulos estressantes, porque senão eles serão predadores ou vice-versa. A sua luta é desarmar essa bomba que está no seu córtex cerebral, onde fechou o circuito da memória. A sua luta é fazer a técnica DCD, duvidar, criticar, gritando, hasteando a liberdade, para que não seja vítima, mas autor da sua própria história. Você aprenda a escrever de sua vida nos momentos mais difíceis da sua existência. Um beijo no coração de quem os admira. Eu, psiquiatra Augusto Cury, não me conte do seu poder, perante o seu poder, a todos aqueles que seguem e que são na vida, que são meus alunos e que vão dar o melhor para outros felizes. Até outro dia.